ligado no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está escutando. Vamos começar mais um programa para a gente falar sobre São Paulo nessa semana que não teve jogo do São Paulo, né? Teve um hiato aí desde o jogo entre o Palmeiras e o próximo jogo que a gente vai falar, que é São Paulo contra o Atlético Paranaense, também pelo Campeonato Brasileiro. Bom, depois da vitória do São Paulo contra o Palmeiras, o time ganhou fora. Mas depois, já no dia seguinte, começou, na sexta-feira, a fazer as preparações para o jogo contra o Furacão, que é importante para o São Paulo por conta da tabela. Mas na reapresentação, já nessa sexta-feira, o Luciano estava com um probleminha na mão, que na verdade foi uma lesão que ele sofreu durante o lance que ele marcou o gol no clássico contra o Palmeiras. E a princípio ele provavelmente não tinha percebido que estava sério ali a situação, e quando foi fazer um exame percebeu que tinha fraturado o punho, o punho esquerdo. E por conta disso ele teve que fazer uma cirurgia para conseguir arrumar esse probleminha que ele teve na mão. Foi uma cirurgia simples, de 40 minutos, ele já recebeu alta logo em seguida, isso no domingo. Mas de qualquer forma, como uma cirurgia, o cara provavelmente não vai voltar em menos de um mês, porque você tem um tempo ali de recuperação, ainda mais por ser uma fratura, o osso tem que começar a se regenerar ali e tal. Então, muito provavelmente, como agora o Luciano fez a cirurgia no dia 21 de novembro, como o campeonato está terminando, provavelmente o Luciano não vai mais voltar nessa temporada. O que é uma notícia bem ruim, porque logo depois dele ter feito um bom jogo contra o Palmeiras, marcou gol e tal, enfim. Mas pelo menos não é uma lesão também muito séria, é uma lesão que, até por ser no braço, é uma questão, ou no punho, melhor dizendo, é uma questão aí de tempo só para cicatrizar, mas não é algo que preocupa a longo prazo. Mas e o restante do time? Como é que o São Paulo vai entrar em campo para enfrentar o Atlético Paranaense? Bom, quem que está de fora do jogo, além do Luciano? Tem o Valse, o William e o Galeano, que continuam fora por conta de cirurgias também, lesões mais graves. E o Luan mostrou sinais de recuperação ao longo da semana, mas a princípio ele continua fora, não tem previsão de volta, ninguém falou. Então, muito provavelmente o Luan também fica fora. E aí a gente vai para os pendurados do jogo. A gente tem o Arboleda, Lisiero, Gabriel Neves, Benítez e Marquinhos. Todos esses pendurados. E além deles tem o Luan e o Luciano e o Luan também estão pendurados, mas esses nem vão para o jogo porque nem tem condições. E aí a escalação do Rogério Ceni provavelmente vai ter o Volpi no gol. A zaga deve manter Miranda e Arboleda com 2 zagueiros. Do lado esquerdo, eu acho difícil ele trocar o Reinaldo, porque o Reinaldo tem jogado bastante. E do lado direito, o Igor Vinícius tem atuado mais no início dos jogos. O Orejuela tem entrado mais para metade, para o final do jogo. Ou então, se ele entra, ele sai no meio, durante o intervalo. Então, eu acho que vai ser o Igor Vinícius na direita, mas é uma posição um pouco mais indefinida. No meio de campo, com certeza, vão ter Gabriel Sara e Igor Gomes. Agora, quem vai ser o primeiro volante? Porque o Nestor jogou bem contra o Palmeiras, nessa função. E o Lisiero foi mal contra o Flamengo, naquela goleada por 4-0. Aí não sei se o Rogério Ceni ele vai mudar ou ele vai... Eu acho mais provável que ele mantenha o esquema tático que deu certo contra o Palmeiras no Allianz Parque. E na frente, provavelmente vão jogar Caleri e Rigoni, e aí ficaria faltando mais um, para jogar ali de meia ou atacante. O Vitor Bueno começou contra o Palmeiras. Ele até fez algumas jogadas interessantes, mas tem aquele negócio que irrita bastante o torcedor, e eu acho que o Rogério Ceni também fica irritado com isso, que é o fato do Vitor Bueno não ter muita raça, Ele perde a bola, por exemplo, e não volta para tentar ajudar, para recuperar a bola na sequência. E, por exemplo, o Marquinhos é um cara que faz mais isso. Então, talvez o Marquinhos ganhe por essa questão mais tática. Tem o Benítez também, que poderia entrar nessa função, mas o Benítez tem entrado ao longo do jogo, Ele não tem começado jogando. Eu acho que ele até vai jogar, porque ele tem entrado em quase todas as partidas, mas ele tem entrado no segundo tempo, Então, como titular, acho mais improvável. E é claro, o Caleri volta de suspensão, então vai fazer dupla com o Rigoni lá na frente. Bom, e o Atlético Paranaense? O que a gente pode esperar do Furacão? O Atlético ganhou a Copa Sul-Americana nesse último final de semana em cima do Bragantino, e com isso, é claro, os caras estão felizes já com a temporada, tal. Só que o Atlético Paranaense ainda tem risco de ser rebaixado, porque ele está com a mesma pontuação e o mesmo número de jogos que o São Paulo nesse momento. Ele está em 13º lugar, o São Paulo em 14º,
Os dois têm 33 jogos e o Atlético tem 41 pontos, os mesmos 41 que o São Paulo. Então, assim, a distância para a zona de rebaixamento não é tão pequena, mas não é que está fora de risco, não. Então o Atlético, apesar de ter vencido a Sul-Americana, também não vai poder abrir mão totalmente do Campeonato Brasileiro, porque se o time for rebaixado, vai ser uma tristeza muito grande, né? Vai ser muito ruim para eles, né? Não adianta ser campeão e ser rebaixado na mesma temporada, que é um planejamento que não vale a pena. Então é bem provável que, apesar do título e apesar do time ter usado os principais jogadores nessa final contra o Bragantino, é provável que o Atlético Paranaense entre para valer, para pelo menos conseguir um empate com o São Paulo, porque o manteria na 13ª posição na frente do Tricolor. Mas se o São Paulo vencer o Atlético Paranaense, a rodada foi muito boa, e aí ele pula vários times, 3 na verdade, né? Porque ele enfrenta o Atlético Paranaense, que tem o mesmo número de pontos, então se vencer, passa. O Santos tem 1 ponto a mais que o São Paulo e o Cuiabá tem 2 pontos a mais que o São Paulo. E esses times, o Santos e o Cuiabá, com 1 jogo a mais que o São Paulo. Então, se o São Paulo vencer o Atlético Paranaense, ele passa esses 3 times, e esses 3 times permanecem atrás com o mesmo número de jogos, que isso que é importante, porque aí não é aquela posição virtual, né? A posição de fato na tabela, colocando mais pressão para esses 3 times, Cuiabá, Santos e Atlético Paranaense. Então seria bem importante o São Paulo vencer essa partida. Por outro lado, a rodada também foi boa porque quem estava atrás não conseguiu passar o São Paulo, né? Então o Atlético Goianiense tem 1 ponto a menos que o São Paulo e o mesmo número de jogos. O Juventude tem 1 jogo a menos e continuou atrás porque perdeu do Atlético Mineiro. O Bahia empatou na rodada. O Grêmio ganhou, mas o Grêmio está um pouco mais atrás já, né? O Grêmio tem 35, São Paulo 41. Então, com isso, a gente tem que... A rodada seria excelente se o São Paulo vencesse, né? Terminaria de maneira muito boa, porque colocaria muito mais gente atrás e a pressão seria maior para esses 3 times. Então, essa é mais ou menos a configuração para o jogo contra o Atlético Paranaense. Lembrando que a partida vai ser nessa quarta-feira, dia 24 de novembro, às 9h30 da noite, e o jogo vai ser transmitido pela TV Globo. Para quem tinha dúvidas, né, em relação a Atlético Paranaense, às vezes o jogo não passa, né, mas vai passar na Globo sim essa partida. E para quem vai ao estádio, ao Morumbi, assistir o jogo, saiba que houve uma redução de preço dos ingressos como um incentivo ao torcedor, depois de quase 50 mil pessoas verem aquele vexame do São Paulo contra o Flamengo. Então, a arquibancada laranja, que custava R$50 o ingresso, caiu para 30, a azul caiu de 70 para 30 também, e o camarote dos ídolos de 400 para 250. Então, na partida contra o Flamengo, o São Paulo conseguiu render mais de R$2 milhões com aquele público grande. E a ideia agora é lotar o estádio, mesmo que seja para a renda ser menor, né? O São Paulo entendeu que é importante o estádio estar lotado, porque essa sequência é importante. Vai ter Atlético Paranaense e Sport, 2 jogos em casa, 2 jogos acessíveis. Se São Paulo vencer os 2, ele encaminha a permanência dele no Campeonato Brasileiro da Série A. Agora, se ele não ganhar, se ele perder, se ele tropeçar, vai ficar difícil de novo, porque a gordura não é tão grande assim para o Z4. Então, por isso seria importante vencer esses 2 jogos, são mais acessíveis, para daí depois, eventualmente, ter um jogo mais difícil ou outro, ele poder até tropeçar e continuar numa posição bem confortável para se manter na Série A. Nessa semana a gente também teve uma notícia envolvendo aquele episódio de apedrejamento do ônibus do São Paulo. Para quem não lembra, na reta final de Campeonato Brasileiro de 2020, que na verdade foi em janeiro de 2021, o São Paulo começou a degringolar, a perder e tal. E aí, durante o trajeto que o ônibus fazia entre o CT da Barra Funda e o Morumbi, no qual o São Paulo enfrentaria o Curitiba, o ônibus do São Paulo sofreu uma emboscada e foi apedrejado por torcedores vândalos. E aí começou-se, é claro, uma investigação para saber quem eram as pessoas e tal. E nessa semana descobriram que a pessoa que disse para aqueles torcedores onde que o ônibus do São Paulo ia passar foi um conselheiro de dentro do clube. Então assim, porque quando o São Paulo foi pego ali de surpresa pelo apedrejamento, já tinha-se a ideia de que alguém sabia onde que o ônibus ia passar, porque normalmente o ônibus faz trajetos diferentes justamente nesses momentos em que o time está pressionado para evitar esse tipo de situação.
Então ficou no ar, assim, pô, alguém falou. E agora, com a investigação da polícia, descobriu-se que foi um conselheiro de dentro do clube. Não foi informado o nome desse conselheiro, a gente não sabe quem é. E o São Paulo também não se pronunciou exatamente sobre isso. Mas, pelo menos, espero que consigam colocar esse cara aí para ser processado, pelo menos, pelo que ele causou, por essa colaboração com esses vândalos. E para finalizar, uma outra notícia que envolve mais a política do São Paulo é em relação a uma decisão de deixar de ser secreta a votação do Conselho quando o assunto for a mudança no Estatuto. Porque é o seguinte, essas votações do Conselho do São Paulo normalmente são confidenciais. E aí, por conta da polêmica que deu essa história aí de mudança no Estatuto, que o Júlio Casares poderia estender o seu mandato por conta da questão aí da reeleição e tal, o São Paulo achou melhor, a partir de agora, fazer essas reuniões de conselho que envolvem esse tema abertas para todo mundo ouvir, na tentativa de ser um pouco mais transparente. Mas não tem previsão nesse momento de uma próxima reunião para votar sobre a reforma no Estatuto do São Paulo, e a reunião só vai acontecer provavelmente em dezembro, depois do final do Campeonato Brasileiro. Então até lá muita coisa pode acontecer. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Bom, galera, muito obrigado por escutarem o episódio até o final. Não se esqueçam de seguir o Bom Dia Tricolor no seu agregador de podcast. Aí você se inscreve e recebe sempre os episódios novos, seja aí no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no YouTube também. Procura lá podcast Bom Dia Tricolor que você encontra. E também segue a gente no Instagram, que é @BomDiaTricolor. Lá no Instagram tem o link para você acessar o podcast, seja pelo YouTube ou qualquer outra plataforma de agregador de podcast. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.